A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de reflexões, de opinião, de análises bíblico. Aqui trazemos a verdadeira revelação de Deus que está registrada nas Sagradas Escrituras. Você que não é inscrito no nosso canal, mas que assiste os nossos vídeos, por gentileza, se inscreva no nosso canal e você recebe os nossos vídeos de primeira mão. Trazemos aqui os assuntos que se alinham à nossa fé. Nosso compromisso é um compromisso genuíno com o nosso estilo de vida cristã. Irmãos, tivemos que eliminar os 3 internautas que vieram aí nos comentários. Gente que não tem compromisso com o Evangelho. Gente que tem compromisso com o engano, com a mentira. Então esse tipo de gente, irmão, que se comporta como um animal irracional, não serve para nós. Nós bloqueamos, porque aqui, irmão, esse canal é um canal meu. É eu que mando nele. Entendeu? Então a pessoa vem aí querendo fazer gracinha. Então bloqueamos e vamos bloquear mais. Todos que aparecer aqui, que não for para somar o nosso canal, nós vamos eliminá-lo. Porque não estamos aqui para perder tempo com gente que não tem estilo cristão, que não sabe se comportar numa comunidade. Então, o que vamos fazer, irmão, aqui no canal, vamos fazer um limpa, né? Daqueles que não têm atitude cristã. Este canal foi aberto, irmão, um canal democrático, né? Cada um tem o direito de vir, né? Questionar. Só que a pessoa para vir me questionar aqui, irmão, ele tem que conhecer de Bíblia. Entendeu? Se não conhecer de Bíblia, para nós aqui não interessa, irmão, porque isso aqui é um canal bíblico autêntico, entendeu, irmão? Então, irmãos, Deus abençoe todos os irmãos que nos inscreveram esses 15 dias. Mais de 178 pessoas se inscreveram no nosso canal. Quase uma igreja, né? Todo 15 dias se inscreve no nosso canal. O nosso assunto de hoje é o seguinte: quando a nossa fé é provada. Quando a nossa fé é provada. É este o assunto de hoje. E vamos ler um texto aqui agora que está em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 7. Diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então,
O assunto de hoje é o seguinte: quando a nossa fé é provada? É o aspecto que vamos abordar hoje aqui. Irmãos, quando que Abraão foi provado? Quando Deus testou ele. Quando nós lemos o livro de Gênesis sobre a vida de Abraão, nós temos que entender o contexto que está por detrás. Desde do capítulo 12, ali foi quando Deus chamou Abraão e lhe fez promessa. Falou: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mandar. Primeira coisa que Abraão teve que fazer, porque ele era idólatra, estava lá em Uz dos caldeus, ele era idólatra, era adorador de ídolo. Primeira coisa que ele fez, ele teve que cortar o cordão umbilical, no sentido aqui espiritual. Teve que se desligar, teve que se apartar da idolatria, teve que cortar as relações idólatras com a sua cultura. Então a primeira coisa que ele fez, ele teve que cortar aquele relacionamento idólatra que tinha. Segunda coisa que ele teve que fazer foi obedecer a Deus. Ele teve que sair pela fé, sem saber para onde ia. E aí nós conhecemos, irmãos, que Abraão, Sara, sua esposa, era estéril. E Deus fez uma promessa para ele, no capítulo 15, que Deus ia dar um filho para ele, né? E ele falou: não, eu tenho 100 anos, quase 100 anos, minha esposa tem 90. Como é que isso vai cumprir? Já passou o costume. Então, ele falou: não, o nascido da minha casa será o meu herdeiro. O Senhor falou: Abraão, sai fora, olha para a estrela do céu. Se tu não pode, aí, pode contar as estrelas do céu? Não. Pode contar as areias do mar? Não. Assim será a tua descendência. O teu herdeiro vai sair das tuas entranhas. E aí no capítulo 17 de Gênesis, foi circuncidado Abraão, né? E nós encontramos que os anjos de Deus foram da casa de Abraão e falaram para Abraão que ele ia ter um filho. E aí Sara estava no canto lá, ela riu. O anjo falou: por que riste? Ela disse: não ri não. Então aí, irmão, nasceu Isaac, o filho da promessa. E aí nós vemos que Deus, antes de Isaac nascer, Abraão era o homem dos altares, era o homem da adoração. Para todo canto que ia, estava adorando a Deus. Irmãos, por isso que ele é o pai da fé. Não foi o pai da fé não viu nenhum milagre, nenhuma maravilha. Mas por que foi pai da fé? Porque tinha a essência
de um adorador. O homem que amou mais Deus foi Davi, mas o homem que Deus mais amou foi Abraão. Então, o Senhor pede para Abraão sacrificar o seu filho. Lá em 22 de Gênesis, no início, fala assim, Deus tentou Abraão. Só que aquela palavra tentou ali, irmão, porque está escrito que Deus não tenta ninguém. E Deus não pode ser tentado pelo mal. Cada um é tentado através das suas concupiscências. Então, a palavra tentar ali significa Deus provou Abraão. Deus testou Abraão. Deus pediu a Isaac em sacrifício. E foi, irmãos. Levou ele no caminho. No caminho o menino fala, pai, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, mas cadê o cordeiro? Filho, Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Quando chegou lá, ele amarrou o menino e ia sacrificar. O anjo bradou dentro do céu, Abraão, Abraão, não faça tal o menino, porque agora conhecemos de que temes a Deus. Então, irmãos, quando a nossa fé é provada, quando somos testados por Deus. Agora vamos no outro contexto. Quando a nossa fé é provada, quando estamos sozinhos. A palavra diz em Gênesis 39 que José estava sozinho na casa de Potifar, fazendo os fazeres ali. E a mulher de Potifar veio para querer pecar com ele. E ele falou, como eu pecaria contra o meu Deus e contra o meu Senhor, que tu és sua mulher. Irmão, a sua família não estava ali, sua família estava na terra de Canaã, mas Deus estava ali. Diz a palavra que Deus era com José. Ninguém via, mas Deus via. Cuidado, na hora que você estiver só, na hora que você estiver sozinho. José, sua fé foi provada quando ele estava sozinho. Quando ele não cedeu à mulher, deixou o vestido na mão da mulher. Quando Potifar chegou, falou, olha aqui, ó, o vestido do teu criado veio tentar abusar de mim. Viu como é que é, irmão? Tem mentira que parece verdade, mas é mentira. Então, foi para a prisão, sem dever nada, irmão. Sem dever nada. A mulher, quando viu que ele não cedia, ela armou uma cilada. Mas Deus estava com ele, irmão. Deus estava com ele na casa de Potifar, mas Deus estava com ele na prisão também. Porque ele era inocente. A coisa mais linda que tem, irmão, sofrer, mas sofra como inocente, como imaculado, sem comprometer a sua fé, sem comprometer a sua honra, sem comprometer o seu caráter. Outra coisa, quando que a nossa fé é provada? Na impunidade, irmão. Diz lá em 7 de Josué que Israel foi na guerra e perdeu.
Por causa de quem? Por causa do pecado de Acã, que pegou o que era anátema, pegou o ouro, pegou uma cunha de ouro e colocou na sua tenda. Israel perdeu a guerra por causa do anátema. Mas Deus trouxe à tona o que era impune, não ficou impune, irmão. Tem coisa que perante os nossos olhos a impunidade está reinando, está predominando. Mas não esqueça de uma coisa: chega o tempo e chega a hora de Deus trazer à luz o que está escondido. Quando a nossa fé é provada, irmão, quando damos um testemunho verdadeiro. Diz a palavra lá em Atos 19 de Atos, como que era, como é narrado ali o testemunho de Paulo. Tinha sido sacerdote ali, o Espírito manifestou e ele falava: eu te mando que saia, em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio falou assim: ó, eu sei quem é Jesus e conheço quem é Paulo, e vós quem sois? O testemunho verdadeiro. Até o diabo deu testemunho do testemunho verdadeiro que estava em Paulo. 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 2, lá está escrito, irmão, que nós somos carta escrita e conhecida por todos os homens. Por quê? Por causa do testemunho verdadeiro. Lá em Filipenses, capítulo 2, verso 15, o apóstolo Paulo diz que nós temos que ser irrepreensíveis, filho de Deus, como astro que resplandecemos no meio de uma geração corrupta. Então, irmão, nossa fé é provada quando o nosso testemunho é verdadeiro. Senhor Jesus falou lá em 5 de Mateus, do verso 16, irmãos, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Não é o sal dentro do saleiro, é o sal da terra. Muitos aparecem que são crentes só dentro do templo, só dentro do saleiro, mas diante do povo a sua obra é negra, sua obra é reprovada. Então, irmãos, quando a nossa fé é provada, é quando damos um bom testemunho. Vemos que quando Ruth chegou na terra lá de Israel, Boaz recebeu ela e Boaz falou assim: olha, me contaram o bem que tu fez à tua sogra depois da morte do teu marido. O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o galardão do Senhor teu Deus. Quer dizer, o bom testemunho, o testemunho verdadeiro de uma verdadeira nora,
Não precisou ela contar o que ela tinha feito, a sua benfeitoria. Irmão, bonito é quando nós não contamos, é quando os outros contam. Como diz lá em Provérbios, né? Louve o estranho e não os teus lábios. Louve o estrangeiro e não a tua boca. Entendeu, irmão? Quando a nossa fé é provada, quando damos um bom testemunho. Diz a palavra que em Filipenses capítulo 1, fala que o sofrimento de Paulo, o testemunho que ele dava do Evangelho, foi uma coisa tão verdadeira, que o testemunho dele, irmão, impactou o povo. O testemunho dele fez o povo abrir a boca e pregar o Evangelho. E diz assim que as prisões dele foi manifestada por toda a guarda pretoriana. Irmão, a guarda de César pretoriana, a guarda presidencial, tinha mais de 6.500 soldados. Quer dizer, Cristo foi manifesto pelo testemunho verdadeiro que ele deu. Então, irmãos, quando a nossa fé é provada, como damos um bom testemunho. Quando a nossa fé é provada, quando somos tentados. Diz a palavra lá em 11 de Hebreus, a respeito de Moisés, que ele teve por mais bem-aventurado os vitupérios de Cristo do que o gozo do pecado. Querendo dizer, pecado bateu na sua porta. Você pensa bem, irmão. Moisés foi criado na casa de Faraó, foi educado para ser o faraó do Egito. Você sabe o que é ser um faraó, irmão? O monarca, naquele tempo, o Egito, era a maior nação do mundo. Ser educado para ser um faraó. E ele teve mais a bem-aventurança, os vitupérios de Cristo, do que todos os tesouros do Egito. O pecado bateu na sua porta. A sua fé foi provada. Irmão, quando a nossa fé é provada? Nossa fé é provada no dinheiro, irmão. Tem muitos que são reprovados no dinheiro. Tem muitos, por causa do dinheiro, prejudicam o irmão, prejudica uma família. Por quê, irmão? Não é pecado nós ser ricos. Não é pecado. O dinheiro não é coisa má. Quando nós não deixamos ele entrar no nosso coração, nós temos que desfrutar, nós temos que possuir o dinheiro e não nos deixar o dinheiro nos possuir. Diz lá em 1 Timóteo capítulo 6, que o amor ao dinheiro é raiz em todos os males.
Porque quando a pessoa está no sofrimento, está lá embaixo, todas as portas estão fechadas. Mas quando a pessoa é abençoada materialmente, o dinheiro, irmão, ele tem o poder de abrir muitas portas. Tanto para o lado do bem, como para o lado do mal. Então, irmão, a riqueza é um dom de Deus. Mas quando nós não amamos, quando se ama o dinheiro, ele vira um ídolo. Ele vira idolatria. Irmão, só tem dois senhores que a Bíblia chama de Senhor. O Senhor falou lá em Lucas, capítulo 16, né? Cristo apresenta o dinheiro, Mamon, como um senhor. Como um senhor que tem os seus escravos. E ali, irmão, a Bíblia em nenhum lugar chama o diabo de senhor. Mas a Bíblia chama o dinheiro de senhor. Por isso, o que a Bíblia condena não é você possuir. É você fazer do dinheiro um ídolo. Então, irmãos, quando a nossa fé é provada, quando nós damos prioridade a Deus. Tem muitos, irmãos, que não priorizam a Deus, que não põe Deus no primeiro lugar. Ele põe a família, ele põe os interesses dele em primeiro lugar, ele põe o que ele faz em primeiro lugar, quando ele vai até suprir uma necessidade, né? Quando vai ajudar uma família, leva para aquela família coisa estragada, coisa de segunda mão, de terceira mão, entendeu? O seu irmão, por que ele faz isso? Porque Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Quando Deus é priorizado, irmão, ele faz para o seu irmão como ele estivesse fazendo para si mesmo. Ele dá para o seu irmão o que é de primeiro, o que é de primeira qualidade. Por isso que diz a palavra: buscai primeiro o reino do céu e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando nós priorizamos Deus, nós pomos Ele no primeiro lugar da nossa vida. E tudo que fazemos para Ele, para o seu povo, fazemos com excelência. Irmão, quando a nossa fé é provada, quando, irmão, colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, aí o que acontece, irmão? Aí Deus entra em cena no nosso caminho, na sua vida. Por quê, irmão? Porque tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. É a lei da semeadura. Você não planta limão para colher laranja. Se você plantou vento, você vai colher tempestade. Então, irmão,
Muitas vezes nós escolhemos a semente, sabe? Escolhemos a semente, escolhemos o lugar, só que a colheita é obrigatória. A lei da semeadura, ela não falha. A semente que você plantou é essa que você vai colher. Então, irmão, quando a nossa fé é provada, quando somos verdadeiros, irmão, quando somos verdadeiros, João Batista, sua fé foi provada pela verdade que ele falava. Falou para Herodes: não é lícito tu possuir a mulher do teu irmão. Quer dizer, ele, como era verdadeiro, irmão, ele denunciou o pecado de Herodes. Então, irmãos, quem é verdadeiro não fica passando pano para ninguém, irmão. Nem para a instituição, nem para ninguém. Que foi que o Senhor Jesus falou para os fariseus? Lá em 8 de João, verso 44. Vocês têm por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Que o Senhor pregou a verdade. Eles resistiram, o Senhor. O Senhor falou: vocês têm por pai o diabo. Ele é mentiroso, é pai da mentira. Nunca se firmou na verdade. Desde o princípio. Ele é homicida. Então, irmãos, quem é verdadeiro carrega dentro de si a transparência. Ele não se compromete com nada. Porque ele é um homem autêntico, é uma mulher autêntica. É verdadeiro. O que está dentro dele é transparente. Então, irmão, quando a nossa fé é provada, quando somos verdadeiros, João Batista perdeu a cabeça, porque tinha uma identidade de homem de verdade, homem que não flertava com o mal, que não flertava com a mentira. Tem muito que por qualquer coisa mente, irmão. Mente para trapacear, para dar calote no um, para dar calote no outro. Por quê, irmãos? Porque não é verdadeiro. O que é verdadeiro, venha o que vier, ele é verdadeiro. E aqui, para nós entender, irmãos, como está escrito aqui, em 11 de Hebreu, do verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que ele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. O apóstolo João fala que a fé é a nossa vitória. Ela é a nossa vitória. E aqui Pedro, para encerrar, ele vai falar dos resultados da nossa fé. Que a nossa fé, comparada com o ouro,
que passa pelo fogo e redunda em louvor e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, irmão, é este assunto que eu tenho trazido aqui para os irmãos, para nós abordar nesse sentido de hoje. Quando a nossa fé é provada. Daniel também, sua fé foi provada. Irmão, foi provada pelo fogo. Sua fé foi provada. Diz a palavra que ele orava 3 vezes ao dia, como antes costumava fazer. Diz lá que era 3 presidentes. Cada um presidente governava 40 províncias. Daniel era um presidente. Daniel não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha TikTok, não tinha celular, administrava 40 províncias e ainda orava 3 vezes ao dia. Sua posição não roubou o seu momento de adoração. É isso que eu trago aqui no meu canal hoje. Não deixe nada dessa vida roubar o seu relacionamento com Deus. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.